Opa, tudo bom? Aqui é o professor André Gazola e hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre uma dúvida que eu recebo de muitos e muitos alunos, tanto alunos particulares, alunos que me mandam e-mail através do blog, alunos do meu curso de redação. Eles me perguntam o seguinte: professor André, qual o melhor cursinho de redação online? Qual o melhor material para se estudar redação para o Enem? E eu quero, mais do que responder essa dúvida, eu quero discutir essa dúvida com você. Primeira coisa que você tem que colocar na mente é que não importa qual o melhor material. Importa é que você pegue o material e você estude aquele material. Que você desenvolva um método, que você assuma um método e siga aquele método até o final. Se você botar na cabeça que você vai fazer uma redação por semana, o método é esse, você vai fazer uma redação por semana. Se você botar na cabeça que você vai estudar com, sei lá, com o ProEnem, você vai estudar o material deles e você vai evoluir com o material deles. Não vai ficar pensando, será que isso aqui é o melhor? Será que não é? Se você decidir usar o Descomplica, beleza. O material deles você vai lá estudar e você vai evoluir usando o material deles. Se você decidir usar somente materiais gratuitos, tudo bem, você vai pegar os materiais gratuitos e vai estudar e vai evoluir utilizando os materiais gratuitos. Estou querendo dizer que é o seguinte: chega de perder tempo tentando pesquisar qual o melhor, simplesmente dá uma olhada nas suas opções, escolhe uma e pronto, chega de olhar para as outras, tá? Mas ok, vamos levar em conta que, apesar de todas as opções funcionarem, algumas são mais demoradas, exigem mais de você, enquanto outras vão te levar para o auge mais rápido, vão te dar uma nota 1000 ou próxima dela mais rápido, vão facilitar o seu caminho até o sucesso no Enem. Então eu quero começar falando dos materiais grátis na internet, que você sabe que tem muito. Se você pesquisar no Google, pesquisar no YouTube, muita coisa grátis sobre redação. O que eu penso sobre isso? Eu penso que é a forma mais demorada para você adquirir o sucesso no Enem. Por quê? Primeiro, porque os materiais grátis na internet não te proporcionam uma organização nos estudos. Você vai ficar lendo uma coisa aqui, uma coisa lá, outra coisa aqui, né? E vai ficar tudo assim meio embolado na sua cabeça. Você até vai saber das coisas, só que até você conseguir fazer o trabalho mental de organizar todas essas informações de maneira sequencial na sua cabeça, para conseguir colocar isso em forma de resultado na sua redação, vai demorar bastante. Não é impossível, de maneira nenhuma, mas vai demorar muito mais do que com outro método, tá? Então tenha isso em mente. Outra questão é que você tem que ter cuidado com muitos materiais grátis que tem pela internet. Por exemplo, para exemplificar isso, eu fiz uma pesquisa no Google com dicas de redação para o Enem, tá? O primeiro site que aparece lá é o Guia do Estudante. Que se você é um estudante razoável, você já percebeu que o Guia do Estudante ele aparece para tudo que é pesquisa, de quase todas as coisas relativas ao Enem, só que ele é um site muito ruim, extremamente lixo. Os artigos que aparecem lá são superficiais, são escritos normalmente não por especialistas, tá? Eles só aparecem bem colocados no Google porque, o site é da editora Abril, que é uma autoridade em qualquer assunto relativo a publicações no Brasil, e dois, porque eles têm muito artigo, uma quantidade gigantesca, né? Então acaba aparecendo nos primeiros lugares. Mas os artigos do Guia do Estudante são horríveis, tá? Se você ainda não sabia disso, eu estou contando para você. Evite ao máximo. Ok, nesse artigo que eu encontrei do Guia do Estudante com dicas de redação para o Enem, a primeira dica que aparece lá é: estude o tipo dissertativo. O que você acha dessa dica? Essa dica ela é um câncer, gente. Cuidado! O tipo de redação que é cobrado no Enem não é o tipo dissertativo, mas sim o tipo dissertativo argumentativo. Faz diferença? Faz toda a diferença. No tipo dissertativo, você simplesmente precisa expor fatos
e dados sobre o tema proposto. No tipo argumentativo, não. Você tem que tomar posição e convencer o leitor sobre a sua posição através de argumentos. Então faz toda a diferença. O dissertativo é completamente diferente do dissertativo argumentativo. Então a primeira dica do Guia do Estudante, que é o primeiro site que aparece no resultado de pesquisa para dicas de redação Enem, ela é errada. Ela vai fazer você tirar 0 na redação do Enem. Perceba o quão perigoso é isso, né? E depois ele te dá mais dicas. Ele te dá, por exemplo, leia muitos livros de história, sociologia e filosofia. E aí? Não, simplesmente não. Claro que é importante a gente ter conhecimento sobre história, sociologia e filosofia, só que ler livros não é o caminho para a gente adquirir esse tipo de conhecimento. Primeiro, quanto tempo você vai demorar para ler um livro que se quer, de qualquer uma dessas disciplinas? Ok, vai ser bastante. Quanto desse livro você vai realmente absorver de conhecimento? Pouco, certamente. Quanto tempo você vai demorar para selecionar um livro que você vai ler de uma dessas disciplinas? Afinal, existem um monte. Vai demorar bastante tempo. Ou seja, a estratégia de leitura de livros como forma de aumentar o seu conhecimento de mundo, ela é extremamente lenta, demorada, vai te fazer perder muito, muito tempo. Então também não é uma dica boa para a redação do Enem, tá? Depois ele ainda coloca coisas do tipo, se você tirar uma nota ruim no início, não desanime e tente de novo. Isso nem é dica, isso é uma motivação que na verdade não motiva em coisa nenhuma, né? Ele ainda diz para você ler redações nota 1000 de Enems passados. É uma dica razoável, só que tem um problema. Se você não tem conhecimento de pontos essenciais de redação, você vai ler uma redação nota 1000 e não vai ser proveitoso para você. Porque você não vai conseguir ter o discernimento de dizer, isso aqui é bom, isto aqui é mais ou menos, eu faria diferente. Isso aqui eu estudei lá naquele curso, lá naquele vídeo, a pessoa está usando aqui. Então, ler redações nota 1000 sem ter um conhecimento prévio também vai ser uma perda de tempo para você. Tá? Então eu falei de tudo isso e dei esse exemplo para mostrar que os conteúdos grátis de redação que você pode estudar tranquilamente para evoluir na sua escrita, eles funcionam sim, porém eles são bem mais demorados e algumas vezes são perigosos, porque eles trazem informações incorretas. Porque o problema dos conteúdos grátis é que os sites contratam pessoas que não são especialistas da área para escrever esses conteúdos. Então muitas vezes ela não tem o conhecimento aprofundado que é necessário para se escrever qualquer tipo de guia em qualquer disciplina, certo? Ok. Agora vamos falar dos conteúdos pagos. Gente, eu dou aula particular de redação para o Enem faz mais ou menos uns 10 anos, tá? Nesses 10 anos eu já tive aluno tirando nota 1000, eu já tive aluno passando em medicina, vários, tive 960, 940, a maioria acima de 900. Tive um aluno que passou no ITA, tá? No ITA, uma prova de vestibular mais difícil do Brasil. Não por mérito meu, o cara é simplesmente um gênio, mas eu fui professor particular dele de redação. E hoje ele está estudando na Polytechnique da França, a universidade de ciência mais renomada do mundo. Só para dizer que o cara era um gênio. E eu tive a sorte de pegar ele como aluno de redação, tá? Mas nesses 10 anos eu tive contato com materiais e correções de quase todos os maiores sites de pré-vestibular e pré-ENEM do Brasil. Já vi correção do Descomplica, do ProEnem, do QG do Enem, do AlphaCom, enfim, não lembro outros nomes agora, mas da maioria dos sites eu já vi o trabalho deles. O que eu tenho a dizer sobre esses sites? Bem, a maioria hoje está focando em correção. Eles estão te oferecendo correções de redação. Um deles que eu lembro agora é o Projeto Redação, né? Qual o problema com essas correções? Elas são extremamente superficiais. Superficiais como? Até hoje, por exemplo, eu não vi uma correção desses sites que fale coisas do tipo, olha, aqui vai uma vírgula, porque você está iniciando uma frase com um adjunto adverbial com 3 ou mais palavras, e então a vírgula é obrigatória. Se fosse 2 ou menos, a vírgula seria opcional. Ou,
Essa palavra aqui, ela é acentuada porque é um hiato tônico em I. Ou, esse conectivo que você está usando aqui, ele é adversativo. Porém, o sentido da frase posterior não é adversativo, é de concessão. Então você deve usar esse outro conectivo. Ou ainda, nessa sua proposta de intervenção, você coloca a solução, tá? Só que os meios não estão muito claros. Eu sugiro que você coloque mais exemplos concretos. Ou ainda, essa oração tem que vir entre vírgulas porque ela é uma subordinada adjetiva restritiva. Tá entendendo? Esse tipo de coisa que é um conhecimento mais bruto de língua portuguesa, específico, e justamente o ponto em que os alunos erram, as correções não atendem. E eu vou te explicar o porquê dessas correções não atenderem esse tipo de coisa. Tem vários motivos. O primeiro deles, você deve imaginar que esses sites grandes têm muitos alunos, muitos clientes, e por isso muitas redações para corrigir. Então o que eles fazem? Eles contratam professores terceirizados. O que é isso? Se você entrar lá no site do Descomplica, por exemplo, tem um link lá embaixo que é Trabalhe Conosco. Para que alguém vai trabalhar com Descomplica? Justamente para corrigir redações. Só que não tem um controle de qualidade muito grande para quem é contratado para fazer isso. Então, às vezes a pessoa é formado em português, mas se formou numa faculdade à distância, ou é formado, mas não tem muito conhecimento, e mesmo assim é contratado, porque eles ganham 8, 9, 10 reais por correção para trabalhar para esses sites grandes. E, obviamente, se eles ganham por correção, por cada uma correção, eles vão querer fazer um monte para ganhar mais, né? Então, para fazer um monte e ganhar mais, eles têm que gastar menos tempo com cada uma. Então, a qualidade das correções acaba diminuindo. Certo? Então, eu vejo esse como o principal defeito dos sites pagos que oferecem correções de redação. Agora, falando do conteúdo em si, não das correções, né? Normalmente, esses sites pagos, eles até têm aulas de redação com professores, ok? Só que eu sempre vi essas aulas de redação como incompletas, insuficientes. Por quê? Porque elas não vão direto ao ponto. Na sua introdução você precisa, primeiro, fazer uma contextualização de tempo, seja como uma referência histórica, ou então, se não fizer a contextualização de tempo, você usa a ideia de um pensador, e aí na aula, digamos, ele te dá algumas possíveis contextualizações históricas ou ideias de pensadores. Depois dessa contextualização, você coloca um conectivo, né? Coloca uma frase intermediária, que é uma chamada frase ponte, e depois você coloca a sua tese, que é a sua opinião a respeito do tema. Eles não fazem esse tipo de coisa, eles te mostram coisas gerais a respeito de, os operadores argumentativos são esses, usem. A sua introdução deve ter uma tese, ponto. Na sua proposta de intervenção você deve ter falar do governo e use a criação de leis como coringa. Ou use frases coringas para compor. Ou a sua estrutura de redação é introdução, argumento, argumento e conclusão e só, e fica por aí. Tá entendendo? Esses sites eles não costumam aprofundar no conteúdo e te ajudar de fato num passo a passo de como construir a sua redação. E mais, esses sites, nessas aulas, nenhum até hoje eu vi uma aula que te indique como aumentar o seu conhecimento de mundo, que é basicamente o melhor jeito para você melhorar suas redações. Entende? Depois que você entendeu a parte bruta da coisa, né? A gramática, o português, né? Então é por isso que eu acho essa opção melhor do que as opções gratuitas, né? Porque vai te dar mais ferramentas para trabalhar, vai te dar uma certa organização, mas ainda assim é uma opção que tem vários defeitos. Vários defeitos. Estou falando, obviamente, da redação, né? Das outras disciplinas, não sei. Sei, na verdade, da língua portuguesa, que é a minha área, e literatura, e no geral esses sites são bons, mas em redação eles deixam muito a desejar. Ok, então qual é a minha solução? Qual foi a minha solução para esse problema dos meus alunos?
A solução foi pegar essa minha experiência de 10 anos como professor particular de redação para o Enem, professor que já teve aluno com nota 1000, gente passando em medicina, gente passando no ITA, gente sempre tirando notas acima de 900 na redação, e compilar isso num curso específico, num curso que resolve todos os defeitos que eu via nos outros, né? Então, o que acontece? No meu curso, que eu chamei de Redação Mito, primeiro, eu tenho essa organização de aulas por módulos que vai te ensinar como planejar o seu texto, como fazer uma tempestade de ideias, como jogar o seu texto num esquema pré-texto, como pesquisar sobre o tema nas fontes certas e jogar isso na estrutura correta. Mas eu não falo só de estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente fala muito de estrutura de parágrafo, de tópico frasal, de estrutura de frase intermediária, de frase conclusiva de um parágrafo, sabe? Essas estruturas micro que ninguém fala disso, nem no seu cursinho caro que é presencial, eles não falam desse tipo de coisa. No meu curso eu trato detalhadamente. Depois a gente passa para a questão da aula sobre conhecimento de mundo, como aumentar o seu conhecimento de mundo, e em nenhum momento eu falo dessa coisa de ler livro. Gente, a gente está na era da internet, na era digital, a gente precisa ler livro para aumentar conhecimento de mundo. Não, a minha aula ela é perfeita em relação a isso, tá? E depois, é claro, a gente passa para a parte de argumentação, falando dos conectivos, como interligar os parágrafos, como montar a estrutura de argumento, desde do tópico frasal, da frase com as evidências, da frase conclusiva. Depois a gente passa lá para a conclusão, eu te falo dos 6 atores sociais que são importantes da gente citar numa conclusão, e aquele que sempre tem que estar presente para você tirar a nota máxima nesse quesito. Eu ainda coloco um capítulo adicional que é sobre a fórmula para criar títulos perfeitos. A redação do Enem não exige que você crie um título, não é obrigatório, mas isso vai te ajudar também em outros vestibulares. E os bônus são incríveis, porque o que eu percebo? Não é possível a gente fazer correções de redação num curso online mantendo a qualidade, porque, por exemplo, nas minhas aulas particulares, eu demoro de 40 a 60 minutos para fazer uma correção de redação. Olha bem, de 40 a 60 minutos para fazer uma correção de redação, tá? Nas minhas aulas particulares. Só que quando a gente começa a ter muito aluno online, não dá para fazer isso, não dá para manter a qualidade, porque o dia só tem 24 horas. Então, eu criei um treinamento que é 9 passos para você corrigir as suas próprias redações. E eu coloco como bônus do meu curso de redação para o Enem, o Redação Mito. Por quê? Porque através desse treinamento eu vou te ensinar como você consegue fazer a correção da sua própria redação, sem precisar ficar gastando com professor particular ou com esses serviços de internet que não te entregam um trabalho bom o suficiente. E além disso, eu ainda seleciono 20 temas de redação para você praticar. Eu estou fazendo vídeos discutindo cada um desses temas, que somente quem faz o meu curso tem acesso. Então, temas dos mais variados tipos que eu acredito que possam cair no Enem. Eu dou o tema para você praticar com textos de apoio e ainda discuto com você cada um dos temas. E o terceiro bônus é a análise de 5 redações que já tiraram nota 1000 do Enem. Mas olha só, eu dou como bônus lá no final do curso. Por quê? Porque você já adquiriu conhecimento de redação através do curso, todo o conhecimento que é necessário para entender o que é uma redação nota 1000 e quais as qualidades que ela precisa. E lá no final eu pego 5 delas e analiso com você. Do tipo, tá vendo? Aqui está o tópico frasal relacionado com o restante do parágrafo, que é o que a gente aprendeu a fazer lá no módulo 2. Entende? Então a gente vai olhar para essas redações com um olhar crítico. E é isso que qualquer um precisa para poder aprender a partir de uma redação nota 1000. Senão a gente olha e diz, que legal, mas na hora da gente fazer uma redação nota 1000 não dá certo, porque a gente não entendeu como é que foi construído aquele texto. Não conseguiu olhar as partes de cada coisa porque a gente não tinha conhecimento sobre isso. Tá? Então, com toda essa minha experiência, com todo esse meu olhar crítico, eu criei o curso Redação Mito,
por um valor que é muito mais baixo do que você pagaria anualmente em qualquer um desses cursinhos online, e nem se falar dos cursinhos presenciais, né? Só que apesar desse valor ser muito mais baixo, o conhecimento que te traz e o resultado que vai te trazer é muito maior. Isso eu garanto. Tanto garanto que se você passar 7 dias, você viu o curso e acha que não é bom, sei lá, por qualquer motivo você não gostar, eu te devolvo todo o dinheiro. É só você mandar um e-mail, olha, quero o meu dinheiro de volta. Eu não vou fazer pergunta, não vai ter constrangimento nenhum, você vai lá e vai receber o dinheiro de volta sem problema nenhum, porque eu confio no meu trabalho e eu sei que ele é muito melhor do que o que tem na internet. Muito melhor que Descomplica, muito melhor que o QG do Enem, muito melhor do que Unificado, muito melhor do que Ângulo, muito melhor do que qualquer um desses. Eu garanto, não tem como não ser, porque é baseado em experiência, é baseado em alguém que quer te dar conhecimento para você ser aprovado no Enem. Porque muitos desses sites, professores particulares, cursinhos, além de tudo, eles não falam isso, mas eles não querem que você seja aprovado para continuar pagando para eles a mensalidade lá. Né? Então, cuidado. Então, a resposta para o melhor curso de redação para o Enem, Redação Mito. É o curso que eu fiz, com a minha experiência, com o objetivo único que é que você tire nota 1000 na redação do Enem. Um abraço do professor André Gazola e eu vejo você no próximo vídeo.